Um convidado aqui, nós convidamos duas empresas que trabalham com gramados. Uma empresa que trabalha com gramado artificial, gramado, não é, sintético, e outra empresa que trabalha com gramado natural, para a gente tentar entender aqui, compreender um pouquinho as duas partes, os dois lados. Então eu quero apresentar aqui o Sérgio Schilt, que é o presidente da Recoma, que é uma empresa especializada em pisos, infraestruturas e construções esportivas. Forneceu e instalou mais de 2 milhões de metros quadrados de gramados sintéticos esportivos, certificados pelas mais diversas federações esportivas internacionais. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender aqui. Boa noite e obrigado pela oportunidade de tratar um assunto tão importante, fascinante e complexo. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês de tratar desse assunto. Sem dúvida, muito obrigado. Para a gente começar, tem algum estádio aqui no Brasil, algum gramado de algum clube aí da Série A que a Recoma forneceu a grama? Nós temos o CT do Flamengo, né? O CT do Flamengo, nós fizemos os campos do Serete, que é aqui que está sendo liberado pela Federação para jogos também. Esse campo, inclusive, ele é aprovado FIFA Quality Pro, e vocês estavam falando de aprovação FIFA, depois a gente pode discutir isso melhor, e também é o único campo do Brasil que é aprovado para rugby, ou seja, para futebol e rugby, no mais alto nível. Eu achei muito interessante essa discussão toda com vocês, e a única coisa que talvez eu pudesse acrescentar é que mudou e está mudando no Brasil o paradigma de financiamento. O dinheiro público está saindo e está entrando dinheiro privado, e a conta tem que fechar. E aí, quando se fala toda essa polêmica, se esquece de dizer que hoje as contusões de atletas são muito maiores nos campos naturais de má qualidade do que nos campos sintéticos. As contusões hoje são muito maiores nos campos de má qualidade, ou seja, os campos naturais de má qualidade. Quando você imagina o campo de grama natural, você imagina o campo de grama natural em estado da arte, aquele da Copa do Mundo. Esse é raro, não é comum. Não é comum para o dia a dia dos clubes, que precisam ter estádios que têm que se financiar. Agora, essa discussão, de que maneira interfere numa melhoria aí da condição dos gramados aqui no Brasil, não é? Eu te faço essa pergunta, ô Sérgio, porque me parece que há, nesse momento também, uma questão aí comercial muito forte envolvida, não é? Porque a questão dos gramados sintéticos e dos naturais. Qual é o gramado que, do ponto de vista financeiro, tem o menor custo de manutenção? É o natural ou o sintético? Não tenho a menor dúvida que o gramado sintético, o custo por hora de uso é absurdamente mais baixo. Eu posso fazer 20 partidas, 30, 40, 50 partidas num gramado de grama sintético por semana, sem nenhum dano. Ou seja, não, é incomparável o custo de manutenção do gramado sintético versus o gramado natural. Agora, o mais importante que vocês disseram é que o gramado sintético, hoje nós estamos na 6ª geração de grama sintética. Quando se fala de alguma dúvida sobre a grama sintética, hoje, se fala também olhando um pouco pelo retrovisor, né? Ele citou o campo lá do México, havia campos que eram feitos com fibra de nylon, com outras matérias-primas. Hoje, nós estamos na 6ª geração, que já usa fibra de polietileno, monofilamento, amortecedores mecânicos para amortecimento de impacto. Cada vez nós somos muito mais próximos do gramado natural em estado da arte. Então, o PVC, hoje, o colega de vocês, fez uma observação muito interessante. Ele observou que... Desculpe, entrou uma ligação. Ele observou que vocês, hoje, a comparação não é do gramado sintético contra um gramado natural, é de um buraco natural contra um gramado sintético, na maioria das vezes. Ou de um campo extremamente duro, ou de um campo com uma série de imperfeições em determinadas áreas, a área do goleiro, a área central do campo, ou seja, em cada região do campo, na maioria dos campos nacionais hoje,
você tem um estado de gramado diferente. Quanto ao gramado sintético, vocês falaram também em padronização, a padronização se dá, inclusive, dentro do próprio campo, não é só de um campo para outro. O gramado sintético permite uma condição de jogo igual em todo o gramado, em toda a área de jogo. Então, tem uma vantagem esportiva espetacular se comparado com o gramado natural, que não é em estado da arte, na grande maioria das vezes, né? Porque é muito difícil, quase impossível, com o calendário brasileiro, e tendo a necessidade de se financiar, o estádio, o gestor do estádio tem que lançar a mão de fazer mais eventos para poder financiar, porque o dinheiro, como eu disse, o dinheiro público hoje está cada vez mais distante. Cada vez mais estádios são privados, né? O senhor Sérgio, o Botafogo acaba de se manifestar em nota oficial. Daqui a pouco o Atlético Paranaense provavelmente divulga uma também. Agora, seu Sérgio, os gramados sintéticos, eles são indiscutíveis, na sua opinião? É tranquilo jogar nos gramados sintéticos ou o senhor fica com a palavra dos jogadores que é pior jogar no sintético em relação ao natural, mesmo que o senhor nunca tivesse chutado uma bola na vida? Não, eu já joguei bola até o joelho permitir. Na verdade, é assim, eu respeito a opinião dos jogadores, mas eu fico com a ciência. A FIFA desenvolveu testes extremamente sofisticados, que são os testes hoje utilizados para aprovação dos gramados, e os gramados hoje para estádios de profissionais da Liga, principalmente da Primeira Liga, hoje eles têm testagens que buscam uma performance do gramado muito similar ao do gramado natural no estado da arte. Então, hoje, você faz pelo menos 30 testes diferentes antes de aprovar um campo. Então, você testa, a drenagem é testada, a planicidade é testada, a geometria é testada, o caimento é testado, a rolagem da bola é testada, o ball rebound, que é o kick da bola, é testado, o deslizamento, a rotação é testado, tudo isso é testado num gramado sintético, ao passo que um gramado natural, a observação é visual apenas. É uma coisa de sensação. E ainda tem mais, tem gente que trabalha o gramado natural mais alto, mais baixo, mais macio, mais duro, mais molhado, mais seco. Tudo isso é operado num gramado natural muito menos do que num gramado sintético, que tem uma certa padronização dado pelo livro da FIFA. A FIFA determinou estándares tão estreitos que o gramado sintético hoje de última geração, veja, quando a gente fala de última geração, não é o gramado que está no Atlético Paranaense, não é o gramado que está no Palmeiras, já não é nem o gramado que está no Botafogo. O gramado que está no Botafogo usa parte das fibras fibriladas, que já não se usa mais. As fibras, atualmente, de última geração, são fibras monofilamento, que têm um deslizamento muito maior, uma abrasividade muito menor. Os amortecedores hoje já são mecânicos, eles não são de espuma, né? E o enchimento, que é o que dá o conforto, que dá a condição de jogo, não se usa mais somente a cortiça, como alguns estádios estão usando. A cortiça hoje, o ideal é que se combine fibras, cortiça com palha de arroz, com fibra de coco. Um composto desse dá uma naturalidade muito próxima do gramado natural. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor falou que estamos na 6ª geração de gramado sintético, certo? Exatamente. Esses citados pelo senhor ainda já estão sendo superados por tecnologias mais modernas, é isso? Exatamente. Então eu vou dar razão pro Neymar, então. Agora eu vou começar a dar razão pro Neymar. Então tem coisa melhor para ser colocada. O do Palmeiras hoje ficou para trás, então. Ficou para trás, é isso? Exatamente. Então explica o negócio. O do Palmeiras está em qual geração? Quinta. Em qual geração ele está? Quinta. Quinta. Então quer dizer, nem sexta ele está. O do Botafogo do Rio? E quinta também. A do Atlético Paranaense? É quarta. Quarta? Nossa, por isso que caiu, João. E do Atlético Mineiro, que vai inaugurar agora? É igual ao do Botafogo. O do Pacaembu, seu Sérgio? É igual ao do Botafogo. O senhor já viu a do São José de Porto Alegre? Nossa. Esse é o pior da história. Isso aí é a primeira geração, eu acho. Então, as gerações evoluíram assim. A primeira grama sintética que surgiu era de nylon, que era do futebol americano. Eram fios de nylon que queimava como um diabo. Então era uma coisa terrível.
e feito sobre o asfalto, ou seja, asfalto duro e fibra de nylon. Essa foi a primeira geração. Depois veio uma outra geração com polipropileno, né? Era uma fibra de polipropileno enrolada como se fosse uma bala, ou como se fosse, quando você abre, parece aquela cestinha de botar laranja. Então, essa é a segunda fibra. E aí se trabalhava apenas com areia, como lastro para segurar o gramado. E quando a gente tinha menos areia, o gramado andava e as linhas dançavam. Então, era coisa desse tipo. E aí depois surgiu uma terceira geração que começou a usar a borracha de SBR, a borracha reciclada de pneus, usando areia como lastro e borracha reciclada de pneus em cima, e aumentou-se um pouco a altura da fibra, que era em geral de 25 milímetros, passou para 40 até 50 milímetros. Mas ainda em polipropileno. Depois mudou-se para o fio fibrilado ainda, mas de polietileno, que aí sim, uma matéria-prima mais deslizante, mais lubrificada e tal. E aí começaram a surgir outras borrachas, outros polímeros para enchimento. E aí começou a surgir o SBR encapsulado, borracha verde pintada para enchimento do gramado sobre a areia. Depois surgiu um shock pad, que se colocava um shock pad por baixo do gramado, que aliás existe até hoje, que era o shock pad feito de borracha, inicialmente. Depois ele passou a ser de espuma, de espuma de EVA, que é o que está no Palmeiras hoje, por exemplo. E agora já se tem um amortecedor mecânico, ou seja, ele tem uma função mecânica de absorção de impacto, e os gramados já evoluíram para outra fibra e também para outro enchimento, que é esse enchimento composto de três espécies naturais diferentes que dão uma sensação de naturalidade ao gramado. Depois também surgiram os resfriamentos do gramado. Inicialmente, resfriado no meio do campo, depois a FIFA vetou isso e passou a ser resfriado por fora, com canhões. Então, a coisa está evoluindo em tal velocidade que realmente o gramado sintético, quando o Neymar faz essa observação, provavelmente está fazendo essa observação olhando pelo retrovisor, porque se olhar pelo vidro da frente, vai descobrir que há muito mais de risco jogar num campo esburacado, ou mal conservado, ou mal mantido de grama natural, do que de grama sintética, que dá uma padronagem muito maior e uma qualidade, um controle do jogo muito maior também. Ô, senhor Sérgio, é o Capelanes, um abraço para o senhor. A gente já conversou em outras oportunidades e o debate voltou à tona justamente com a manifestação dos atletas. O senhor está falando com muito embasamento em relação à ciência, os testes, os experimentos, tudo isso passa no gramado sintético. A gente tem que ouvir a parte teórica, que é o estudo que vocês fazem, a ciência, os testes, ou a prática, ouvindo os atletas, que é quem realmente passam isso todos os dias, senhor Sérgio? Novamente, nós temos que considerar que uma coisa que vocês observaram aqui também, que os atletas falam em razão dos seus clubes e dos seus estádios também, né? O grosso das manifestações que nós ouvimos aqui são de atletas que têm nos seus estádios, dos seus clubes, ou nos seus mandos de campo, grama natural. Foi feita uma pesquisa pelo UOL, recentemente, agora em 2023, e essa pesquisa diz que 54% dos atletas são contra o gramado sintético e 46% não sentem diferença e são ou seja, entendem que é positivo jogar no gramado sintético, tendo em vista a uniformidade e as condições que o gramado sintético de quinta geração oferece. O de sexta, que está hoje, por exemplo, no gramado, você pode buscar o gramado do CT, do Red Bull e do Cruzeiro na Toca da Raposa, são gramados de sexta geração, fabricados pela empresa Limonta, da Itália e tal, que é um grande fabricante, um dos maiores do mundo. Esses gramados, se você fizer uma comparação com estes gramados, a coisa fica muito mais favorável ainda aos gramados sintéticos. Essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante, porque ela dá praticamente um empate técnico entre jogadores, todos esses jogadores que foram entrevistados são da nossa Liga A aqui, ou seja, do nosso Campeonato Brasileiro A.
Então, assim, existe um empate praticamente técnico sobre esse tema. E hoje, há quem entenda que as contusões, que era um tema também assim um pouco imaginado, as contusões são maiores nos gramados naturais de má qualidade ou de má conservação do que nos gramados sintéticos. Já existe pesquisa sobre isso, né? Existe uma pesquisa que foi buscada pela CBF na Europa e foi feita na Islândia, e essa pesquisa deixa claro que um gramado de má qualidade é mais arriscado, é mais complicado do que um gramado sintético. Qualquer gramado de má qualidade oferece muito mais risco ao jogador do que o gramado sintético. E tem mais, ele interfere no espetáculo, seja porque ele não drena direito, seja porque ele tem um montinho artilheiro, seja porque ele tem um lado do campo que a bola corre mais do que o outro, entendeu? Sim. Seu Sérgio, o gramado artificial que a Recoma oferece é fabricada por vocês ou vocês importam esse material? Nosso gramado é fabricado pela Limonta da Itália. Limonta, perfeito. Que é uma fornecedora oficial do Milan, da Internacional de Milão, e faz os gramados híbridos, inclusive do Real Madrid. Sim. Posso mudar um pouquinho o tema aqui, o assunto, aproveitando a sua presença aqui, até porque é um assunto importante também ligado ao esporte. A Recoma é a empresa que está fornecendo a pista de atletismo da Vila Olímpica Mário Covas, ali na Raposo Tavares, não, seu Sérgio? Sim, senhor. Estamos fazendo a obra lá, está no meio da obra. Por que não foi entregue ainda a pista? Atrasado por quê? Então, é interessante. Muito obrigado pela oportunidade. O terreno lá, quando nós fomos contratados, o terreno era um lixão lá. Era um lixão que inicialmente se imaginava 8 metros de profundidade de lixo. E, na verdade, tem 20 metros de profundidade de lixo. E depois, nós passamos por diversas alterações e necessidades de modificação em razão disso, do projeto e adaptação disso em função dessas situações. E nós tivemos diversos outros problemas de projeto, como alteração dificuldades para a ligação de água, que mudou de posição. Nós tivemos diversos problemas no andamento da obra, mas hoje nós estamos com 82% da obra executada, restam apenas 18%, metade da pista de atletismo está executada e a estrutura está toda de pé, faltam apenas 18%. É possível entregar a obra em 18 meses, em 6 meses, em 180 dias. O senhor acredita que nesse padrão que está sendo entregue, a secretaria vai receber nesse padrão? Nós não temos... as informações da gerenciadora, que é a CDHU, sobre a obra, de que a obra está em boas condições e ela tem acabamentos para ser feita e tudo mais. Ainda faltam 6 meses de obra para terminar. Então, acho que sim, nós temos tradição de entregar obras assim. Entregamos os Jogos Pan-Americanos de Lima, entregamos os Jogos Olímpicos, fizemos a maior arquibancada retrátil da América Latina, fizemos os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Temos uma tradição grande de entrega de obras. São 22 mil contratos entregues e mais de 5 milhões de metros quadrados de obras executadas. A gente tem todas as condições para entregar. Mas essa obra já deveria ter sido entregue, não, seu Sérgio? Já está sem atrasada, dúvida, né? sim. Sem dúvida, sim. Nós tivemos diversas razões para que ela não fosse entregue. A primeira, algumas delas são relacionadas, por exemplo, a chuvas, né? Nós tivemos 140 dias de impraticáveis de obra, que num terreno poroso como um lixão, isso causa problema. Nós tivemos algumas modificações e adaptações de projetos necessários, problemas com as concessionárias, mas, olha, o que nós temos hoje é que é possível entregar a obra em menos de 5 meses. A obra está mobilizada, temos lá 45 homens trabalhando, tá? Enfim, todas as condições para entregar a obra em menos de 6 meses, talvez 5 meses de obra. E a gente está muito confiante de que isso possa ser feito. Evidentemente, não depende só de nós, mas nós estamos muito confiantes de que isso possa ser feito. Um abraço ao Sidney Moraes. Foi volante do São Paulo e do Fluminense. Hoje é técnico, viu? Ele tá ouvindo a gente, tá dizendo o seguinte, ó, que o seu Sérgio só tá falando de gramados ruins. Então, é uma opinião que ele tá dando. O jogador gosta de grama natural e não de sintético. Uma pergunta então, só para fechar com o seu Sérgio da minha parte. O que é melhor, seu Sérgio? Um gramado natural 100% ou um gramado sintético 100%?
Sem dúvida, um gramado 100% natural é melhor. Aquele gramado da Copa do Mundo, aquele gramado da Copa América, aquele gramado que pode jogar uma vez por semana e que o clube investe positivamente no tratamento do gramado, com fotossíntese artificial, com adubação correta, tratamento correto, corte, a irrigação correta, esse gramado natural usado uma vez por semana, ele tem todas as condições de apresentar um melhor resultado do que o gramado sintético atual, mas por muito pouco tempo, porque o gramado sintético está evoluindo de tal maneira que daqui a pouco eles vão estar exatamente no mesmo patamar. A diferença está cada vez menor. Olha só. Muito bom, quero agradecer ao senhor Sérgio Schilt, que é presidente da Recoma, falando aqui sobre gramado artificial. A Recoma, que é uma empresa que já instalou mais de 2 milhões de metros quadrados de gramados sintéticos esportivos. Muito obrigado, senhor Sérgio. Boa noite e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Queria dizer que a Recoma não trabalha só com futebol e atletismo. Nós temos 40 modalidades diferentes de esporte. Vôlei, basquete, handebol, lutas. Estamos às ordens sempre que vocês precisarem. Adoro essa discussão. Muito obrigado, boa noite. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a gente